Glórias a Deus, né? Eu desejo a paz do Senhor Jesus Cristo para as pessoas que estão ouvindo este canal nesta hora, né? Que está ouvindo, que vai ouvir esse vídeo. Neste momento eu estou aqui no vale, né? Eu estou aqui no vale buscando a Deus, buscando a presença do Senhor, né? Porque a Bíblia nos diz que nós temos que orar. Orai sem cessar. Jesus nos disse, nos falou que nós temos que estar sempre buscando Ele, que nós deveríamos buscar Ele todo tempo, todo instante, de dia e de noite, né, para vencer a luta dessa vida. Jesus, ele foi o nosso exemplo. Para nós obtermos a resposta de Deus, nós temos que destravar algumas chaves, abrir algumas portas, né? Nós vemos ali que Jesus, antes de começar o ministério dele, ele foi tentado pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito, a Bíblia diz que ele foi impelido pelo Espírito de Deus para o deserto. E ali ele passou 40 dias orando e jejuando. E Jesus, diz a Bíblia que Jesus jejuou por 40 dias. E ao terminar, né, ali, nos 40 dias ali, ele teve fome. A Bíblia diz que Jesus teve fome. E Satanás se apresentou para ele ali, dizendo para ele que se ele transformar aquela pedra em pão. Jesus sentiu fome. Ele disse, Satanás apresenta para ele e disse, olha, se tu és filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão. Porque Jesus estava com fome. E o Senhor Jesus, ele naquele momento, ele estava ali cheio do poder de Deus. Ele estava ali, né? Ele tinha a palavra de Deus na sua boca. A Bíblia estava no coração dele, na mente, nos seus lábios. E ele ali, ele lançou para Satanás. Ele foi ali, né, amortecendo Satanás, acabando com as forças dele pela palavra. Quando ele diz, se tu és o Filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão, Jesus já conhecia a palavra e disse, nem só de pão viverás o homem. E Satanás, ele insiste atacando Jesus Cristo, e diz a Bíblia que Satanás, ele mostra ali um grande, né, império, umas coisas lindas, mostrou por lá de Jerusalém a coisa mais linda, né, e mostrou um grande reino, e disse, ó, tudo isso eu lhe dou, porque a mim me pertence, a mim foi entregue, se tu prostrares a me adorar. E Jesus, cheio da palavra dele, disse, adorarás somente ao Senhor seu Deus, e só a ele prestará culto. Satanás não deu por vencido e ainda continuou mostrou um despenhadeiro e disse um alto monte e disse, lança-te daqui abaixo. Se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito na palavra que os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar, para que não tropece com o seu pé em nenhuma pedra. Mas Jesus, cheio do poder de Deus, conhecedor da palavra de Deus, ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus, e saia-te, Satanás. E Satanás largou ele. Sumiu! Muitas vezes, as nossas lutas que nós estamos enfrentando é para que nós venhamos buscar a Deus, que nós vamos consagrar nossa vida a Deus. Deus tá querendo de nós uma entrega, uma consagração, uma oração, uma oração mais intensa.
para expulsar a ajuda dessa vida. É por isso que muitas vezes as lutas, nós não conseguimos vencer as lutas, porque às vezes nós não lemos a Bíblia como deveria ler, às vezes nós não jejuamos e oramos como deveria orar e jejuar, porque quando nós não ora o tanto que deveria orar e nem lê a Bíblia nem jejua, a nossa fé vai se enfraquecendo e nós começamos a acreditar nas nossas próprias forças e aí o Senhor não opera. Eu quero dizer para você neste momento, as lutas que você está enfrentando é porque o Senhor quer te dar coisas grandes. Você tem que vencer Satanás pelo poder da palavra de Deus, na oração, no jejum, na consagração, na leitura da palavra de Deus. Busque a Deus como você buscava antes. Você vai ver que você vai vencer essas lutas dessa vida. Você observe bem que Jesus, após ele ter vencido Satanás, aí ele começou a ser usado poderosamente na terra. Jesus só iniciou o seu ministério poderosamente depois que ele venceu Satanás ali no deserto. Depois que ele venceu Satanás no deserto, a Bíblia diz que ele, quando ele saiu dali, você vai ler em Marcos 1, você vai ver que começa grandes coisas a acontecer. Mas Satanás, ele reconhece a perda dele, a derrota dele. Quando Jesus desceu ali do deserto, saiu ali da oração, no monte da oração, ele diz a Bíblia que ele foi para o outro lado do barco e apareceu uma grande tempestade. Era Satanás. A Bíblia não diz o que era, que era Satanás ou não, mas imagino que fosse a revolta do diabo, reconhecendo que ele tinha sido derrotado, porque após Jesus atravessar ali aquele lago, ele dá de cara com o endemoniado gadareno. Olha quem apareceu. O gadareno apareceu ali. Os espíritos, Satanás oprimindo o homem. Mas Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo e Satanás chegou ali e dizendo, já ele reconheceu a derrota dele. O que é que tem contigo, Jesus Nazareno? Vieste aqui nos atormentar. E Jesus simplesmente disse, como é o teu nome? Ele disse, Legião, porque somos muito. E Jesus não quis muito papo com ele e expulsou, permitiu que ele entrasse na manada de porcos, mas saiu do homem, libertou o homem. E começa assim um grande ministério de Jesus Cristo. Jesus cura a sogra de Pedro. E diz a Bíblia que muitas pessoas vinham na casa de Pedro para receber a cura. E ele curava muitos, expulsava os demônios de muitos. Jesus começou o seu ministério após descer do monte da oração, após vencer Satanás com o jejum e com o poder da palavra, com a oração. Satanás não respeita quem não ora. As doenças não vão sair se você não tem uma vida de oração. Quando você orar, as doenças não vão embora quando você orar, porque você não tem a vida de oração. Até você não reconhecer a sua total dependência de Deus e vencer a carne. Jejum, oração, palavra, consagração. Você precisa vencer as etapas da vida para o Senhor entregar as bênçãos nas suas mãos. Às vezes nós passamos por grandes lutas, enfrentamos grandes tempestades, tantas afrontas de Satanás, e às vezes nós não vigiamos porque não estamos preparados, não estamos alicerçados na palavra, não estamos assegurando na palavra de Deus, e nós acaba que perdendo as batalhas. Quando nós despertamos que não, quando dá por fé, né? Quando nós vemos que não aconteceu, que a gente, meu Deus, não era para me agir assim, não era para me comportar desse tipo, eu perdi a benção.
Mas o Senhor manda dizer para você: resista a Satanás com o poder da oração e do jejum. Se consagre, ore, destrava, essa luta vai passar. O Senhor quer entregar para você grandes bênçãos. O Senhor tem coisas grandes para você, mas precisa você se entregar também para Ele. Tem um certo missionário, lendo um trabalho dele, ele disse que uma senhora, mulher de Deus, quando ele era muito jovem, disse: olha, jovem, você vai ter mais de Deus quando Deus tiver mais de você. Você vai ter mais de Deus. Deus vai te dar mais dele para você quando você der mais de você para Ele. É uma reciprocidade. É uma entrega. É a nossa confiança, a nossa fé nele, totalmente dele. Só Ele pode, só Ele tem poder. Quando você reconhecer que todas as suas conquistas foi Ele, é Ele, é dele, é por Ele, é por causa dele, aí o Senhor vai te abençoar grandemente. Essa tempestade, essas lutas que você tem passado, essas tentações que Satanás te afronta, e você, às vezes, diz assim: meu Deus, Satanás me afronta tanto, e cadê você? Eu já passei por isso, irmão. Já passei, eu já vivi isso. Afrontas do inimigo, o inimigo rindo. E eu perguntando: cadê Deus? Cadê o Senhor? Cadê Deus? Até o Senhor fazer eu entender que Ele precisava mais de mim. Eu precisava de uma entrega maior para Ele, uma dedicação melhor para Ele. É por isso que você não recebeu as suas bênçãos. O Senhor manda dizer para você nesta hora: eu estou aqui nesse vale, nesta manhã de quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024, dizendo para você: o Senhor quer mais de você. O Senhor tem mais coisas grandes para você. Você não tem noção das coisas grandes que o Senhor tem para fazer na sua vida. Quando você entender que você tem que ter uma entrega maior para Ele, uma renúncia. O Senhor quer renúncia, entregas, dependência total dEle. Até você entender na sua mente e no seu coração e confessar com os seus lábios, dizer toda hora, todo momento: Senhor, eu não dou um passo da minha cama se não for com a sua permissão. O Senhor vai lhe usar grandemente. O Senhor vai te entregar coisas grandes. Mas é só quando você confiar totalmente nele. Entender que você depende totalmente e exclusivamente dele. Quando você disser: Senhor, que eu não dê nenhum passo, se não for com a sua permissão. Que eu não abra minha boca em nenhum momento se não for com a sua permissão. Se o Senhor não me autorizar, que eu não arredo o meu pé sem ser com a sua autorização. Dependência total de Jesus. Mas para isso, você tem que se entregar para Ele totalmente. Você tem que se consagrar a sua vida. Jesus não começou seu ministério antes de fazer um jejum, antes de passar 40 dias num deserto, se humilhando a si mesmo.
E ele venceu Satanás nas etapas da vida. Jesus nos ensinou, nos deu instrução. Orai sem cessar. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai quando está perto. O Senhor Deus tem grandes bênçãos para entregar para a sua vida. O Senhor tem conquista para você. O Senhor tem coisas que você nem imagina que vai acontecer na sua vida. Mas Ele requer de você mais. Ele quer mais de você. Ele quer uma entrega maior. Ele quer que você se humilhe mais. Que você ore mais. Que você jejue mais. Que você crie hábito de ler a Bíblia. Satanás foi vencido pelo poder da palavra de Deus. Nada resiste o poder da palavra de Deus. Nada fica de pé perante a palavra de Deus. A nossa fé que é pequena, porque nós buscamos pouco. Como nós buscamos pouco, nós acreditamos pouco. Se nós buscar mais, nós acreditávamos mais. Se nós lesse mais a Bíblia, nós confiava mais no poder da palavra de Deus. Após a Bíblia, mesmo ela fala que para Deus em Lucas, no capítulo 1 e o versículo 37, para Deus nada é impossível. Esse câncer, para Deus, não é impossível ser curado, ele vai ser removido. Esse AVC que deixou sequela, o seu corpo vai voltar ao normal. A sua mente vai voltar ao normal. A sua fala, o seu corpo, a anatomia do seu corpo, o funcionamento dos seus órgãos, dos seus membros do seu corpo, em nome de Jesus, vai voltar ao normal. Esse câncer vai embora. Câncer no sangue, na pele, sei lá onde for, em qualquer lugar. A câncer não tem poder perante a palavra de Deus. O que é que resiste o poder da palavra de Deus? A oração, o jejum, a leitura da palavra. Esse câncer vai embora. Esse diabetes vai embora. Essa sequela de AVC vai embora. Essa dor de cabeça sem parar vai embora. Essa confusão na sua casa, no seu lar, essa briga, esse desentendimento, essa miséria, essa praga, vai embora. Quando você desfazer das suas próprias forças, quando você reconhecer que pela força do seu braço você não pode nada, quando você reconhecer que pelas seus conhecimentos humanos não vale nada, perante Deus, perante a palavra de Deus. Nós ficamos muito fracos quando nós tiramos pouco tempo para Deus. As coisas desandam, as coisas não dão certo. Parece que vai muito bem quando você começa a fazer suas conquistas e começa a se empregar em emprego bons, que isso não é nada ruim, é muito bom. Mas o maior problema é que muitas pessoas eles não sabem lidar com a riqueza do mundo e a dependência de Deus, o reconhecimento que Deus é Senhor dele. O Senhor só vai operar na nossa vida quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, que Ele pode todas as coisas e sem Ele não podemos nada. Busque a Deus, coloque os seus problemas diante dele. Não existe nada que o Senhor não possa resolver. O Senhor Deus, ele pode resolver tudo da melhor maneira, da melhor forma. E ele vai resolver quando nós acreditar só nele. Dependência total dele. O Senhor não iniciou o seu ministério antes de vencer Satanás ali no monte com oração e jejum e o poder da palavra.
A Bíblia não vai valer muito se a gente não lê ela. Às vezes alguém pode dizer assim, a Bíblia fechada, aberta é a palavra de Deus, mas ela fechada é um livro qualquer. Eu digo para você que não é dessa maneira. A Bíblia, ela sempre é a palavra de Deus. Ela fechada ou ela aberta, ela é a palavra de Deus. A única diferença que tem é que ela tem que estar no nosso coração. Ela tem que estar dentro de nós. Ela tem que fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. A palavra de Deus tem que estar impregnada em nós. Tem que estar no sangue. Tem que estar na mente, no coração. Tem que estar em nós. A palavra de Deus tem que estar nos nossos lábios. Satanás, ele vai fugir quando a palavra de Deus estiver nos nossos lábios, na nossa boca, na nossa língua. O Senhor Jesus adverte para Josué: não se aparte do livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, porque fazendo assim salvará tanto a ti, tanto os que te rodeiam. Salvará tanto a ti, tanto aos que te rodeiam, os que estão próximos de você. Quando você viver a palavra de Deus, Satanás vai correr, as pessoas vão se sentir bem perto de você, as pessoas vão gostar de estar perto de você, você vai expulsar os espíritos demônios que estiverem por perto, não resistirá, Satanás não existe, o poder da palavra de Deus. Se levante, se disponha a orar, se disponha a jejuar, se disponha a consagrar sua vida. O Senhor te entregará grandes bênçãos. O Senhor entregará grandes bênçãos para você. Ore, busque, clame, jejue, ore, leia a Bíblia, medita no livro dessa lei de dia e de noite. Louvado seja o nome do meu Senhor Jesus Cristo. Eu estou agora encerrando esse vídeo e em nome de Jesus eu declaro uma bênção para você, para a sua vida. Você que está no leito da enfermidade, você que tem qualquer situações que você acha que é difícil, creia de uma coisa, para Deus isso não é nada. E Ele vai entrar com providência na sua vida. Em nome de Jesus, fique na paz do nosso Senhor e amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É a paisagem aqui no monte, né? Quer dizer, no vale, é o vale, né? Eu venho aqui orar a Deus num propósito e eu encerrei esse propósito agora em nome de Jesus e fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.